O evangelho de hoje é Mateus 14, do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Percebendo que seus discípulos estavam afligidos por causa da ventania que soprava sobre o barco agitado pelas ondas do mar, Jesus aproximou-se deles andando sobre as águas a fim de salvá-los. Eles, porém, não reconheceram Jesus, e Pedro pediu-lhe então uma prova: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Atento ao chamado de Jesus, Pedro foi. No entanto, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante no seu propósito. Quando estamos atravessando as tempestades da nossa vida, isso também acontece conosco. Pedimos a Deus provas de coisas que só dependem da nossa fé para acontecer. Queremos os milagres, mas não confiamos no poder de Deus. Desejamos alcançar, mas não temos paciência para enfrentar as dificuldades próprias das coisas que queremos conquistar. Somos débeis, indecisos e, na verdade, somos homens e mulheres fracos na fé. Tiramos o olhar de Jesus e duvidamos das suas promessas, e ficamos condicionados a confiar na nossa própria fraqueza, que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades. Testamos a Deus, mas confiamos em nós. Todavia, sabedores que não temos capacidade, nós naufragamos porque desistimos de lutar.
tudo, o Senhor nos espera de mãos estendidas para nos ajudar. Jesus conhece as nossas fraquezas, por isso, Ele nos perdoa quando tentamos testá-lo e o colocamos à prova. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e tem poder para nos tirar de qualquer sufoco, sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a sua força. As perguntas de hoje são: você já percebeu que Jesus sabe das suas dificuldades e que Ele se aproxima de você de várias maneiras? Como você tem acolhido a aproximação de Deus na sua vida? Você também tem testado o poder de Deus na sua vida? Como Ele tem se manifestado? Você tem medo de Deus? Por quê? Assistimos no Evangelho de hoje a São Pedro, rocha firme da Igreja, afundar nas águas do mar de Tiberíades. O Evangelho que nos narra essa cena algo patética, na qual se põe em evidência a ousadia nem sempre inteligente de Simão, é o mesmo que, 2 capítulos à frente, recordará aquelas palavras elogiosas com que Jesus irá conferir a esse filho de Jonas o primado de governo na igreja então nascente. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que o Senhor louva a fé de Pedro, em quem a graça do Pai Celeste, e não carne ou sangue, pode realizar aquela confissão, a qual o coração de nosso Senhor jamais ficaria indiferente. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. De um lado, portanto, vemos Jesus fundar a igreja sobre Pedro, como sempre uma rocha firme e inamovível. De outro, vemos o mesmo Pedro naufragar vergonhosamente por ser um homem fraco na fé. Como entender, afinal, essa aparente discordância entre dois episódios tão próximos dentro da narrativa de São Mateus? Pedro é ou não é firme na fé, a ponto de poder ser fundamento da Igreja de Cristo? Não. Se o abandonamos às suas forças e ímpetos humanos. Sim, quando vemos abandonar-se à ação da graça divina. Porque a santidade de Pedro, assim como a dos outros santos, não é obra dos homens, mas de Deus. A graça é verdade, não destrói a natureza, aperfeiçoa, tomando como substrato as virtudes naturais que com o tempo e esforço todos podemos adquirir. Mas o heroísmo dos santos só é possível pela intervenção direta de Deus, que se estende sua mão benfazeja aos que, apoiados em si mesmos, afundam no mar das próprias misérias e fraquezas, medos e desconfianças. Deus quer, pois, salvar-nos de nós mesmos. Quer que o deixemos fazer de nós, os santos, com a nossa cooperação e apesar do nosso nada, que Ele tanto deseja formar. Que os fracassos de Pedro, elevado por Cristo e tão alta dignidade,
nos recordem as baixezas que somos capazes sem o auxílio da graça. Sem mim, nada podeis fazer. Que Deus te abençoe. Bom dia.